Amor, fala uma sacanagem no meu ouvido? Depois dessa frase, a minha vida nunca mais foi a mesma. Ele disse isso no meu aniversário de 33 anos. Nós estávamos na cama, fazendo amor. E de repente eu senti uma onda de pânico no peito. Medo. Ele nunca tinha me pedido uma coisa dessas antes, então eu perguntei: tá gostando, amor? Ele apenas deu um leve gemido, sem dizer uma única palavra. Eu nunca vi ele tão sério na cama. E eu senti a minha boca secar, meu coração começou a acelerar enquanto eu entrava em pânico e eu simplesmente não sabia o que pensar. O que ele queria que eu dissesse? O que ele queria que eu fizesse? Finalmente, eu desajeitadamente abri a minha boca e sussurrei: o seu pau está muito gostoso. Ele ficou em silêncio, como se estivesse decepcionado com alguma coisa que eu simplesmente não tinha a menor ideia do que poderia ser. Quase dava para ouvir o barulho dos grilos ao fundo. E para deixar o meu coração ainda mais apertado, ele não pediu de novo. Os olhos dele se fecharam como se ele estivesse fazendo força para se concentrar. E eu só conseguia me perguntar em que ele estava pensando. Para que lugar ele tinha ido. Porque fisicamente ele estava ali, na cama, fazendo amor comigo. Mas a mente dele com certeza não estava ali. Porém, a pior parte aconteceu mais tarde, ainda naquela noite. Era um pouco mais de 2 da manhã quando eu acordei e vi a cama vazia. Eu coloquei meu roupão e fui até a sala. Pensei que ele tivesse levantado para buscar água ou ir no banheiro. Então, eu ouvi um som que arrepiou todo o meu corpo. Uma voz feminina, gemendo. Eu entrei em pânico e, com as mãos suando, fui andando sem fazer barulho até o corredor. E então eu vi o homem que eu amava, Fernando, sentado, pelado, em frente ao computador, se tocando. Era a noite do meu aniversário, tínhamos acabado de fazer amor algumas horas antes, mas lá estava ele, se masturbando assistindo pornô. Eu simplesmente não conseguia acreditar no que estava vendo. Por que um homem precisa assistir filme pornô se tem uma mulher de verdade logo ali, esperando ele na cama, para oferecer todo o amor do mundo? Eu não consegui deixar de reparar no que ele estava assistindo. Na tela tinha uma mulher, não muito mais bonita do que eu, tocando nela mesma, gemendo e falando as coisas mais sujas e safadas para o cara que estava prestes a transar com ela. Coisas que uma mulher como eu jamais pensaria em dizer. E mesmo me sentindo traída e devastada, eu simplesmente não conseguia parar de assistir. Então, eu olhei para a cara do Fernando, do homem que eu amava, e vi um sorriso que eu nunca tinha visto em nenhum momento dos nossos 3 anos de namoro. Nem nas noites que para mim foram mágicas eu o vi tão feliz, tão masculino e tão satisfeito. E eu sei que nem preciso te dizer o quanto eu me senti feia, humilhada e sem valor como mulher. Me senti como se nunca pudesse realizar as fantasias secretas que o homem que eu amava mais do que tudo tinha. Eu lembrei de todas as vezes que tentamos experimentar coisas novas. Algumas vezes eu mesma dizia: Fernando, vamos tentar desse jeito? E ele simplesmente resmungava, como se fazer sexo comigo fosse uma obrigação. Escondi minhas lágrimas e fingi que estava dormindo quando ele voltou para a cama. De repente ele se virou e me abraçou. Eu não esperava por isso e comecei a tremer. Foi difícil controlar aquela sensação de angústia que eu estava sentindo e tive que morder minha língua para não começar a desabafar sobre tudo o que estava passando pela minha cabeça. Ele dormiu. E algumas horas depois, acordou, se vestiu, deu um beijo no meu rosto e disse: preciso trabalhar, depois nos falamos. Eu não consegui levantar. Fiquei deitada por horas, com todos os tipos de pensamentos possíveis borbulhando na minha cabeça. Então eu pensei em como eu era, em como eu me sentia olhando para o espelho. Eu nunca seria uma modelo. Eu jamais teria 22 anos de novo, graças a Deus. E é claro que eu nunca seria uma atriz pornô ou prostituta. Então, depois de pensar bastante, eu sabia que eu só tinha 3 opções. Eu podia esquecer que tudo isso aconteceu, enterrar minha cabeça na areia e fingir que estávamos felizes, que o Fernando estava totalmente satisfeito com a nossa vida sexual e que eu não ligava quando ele mentalmente viajava enquanto nós fazíamos sexo. Eu podia confrontá-lo, ficar brava com ele por olhar e pensar em outras mulheres, gritar com ele, proibi-lo de assistir pornô e acabar o afastando ainda mais. Ou eu poderia tomar a decisão que tomei. Eu poderia aprender sobre as fantasias secretas do meu homem, de todos os homens. Eu poderia aprender sobre a psicologia sexual masculina e descobrir mais sobre a natureza dos homens. Descobrir por que eles querem o que querem,
saber o que os deixa excitados e o que faz com que eles desejem tanto algumas mulheres enquanto ignoram outras. E eu poderia aprender sobre seus desejos secretos, muitas vezes reprimidos, e saber exatamente como levar um homem a uma experiência que ele nunca teve com nenhuma outra mulher. E claro, inspirá-lo a me dar tudo o que eu sempre fantasiei também, a ser um homem por completo e satisfazer todos os meus desejos. Com esse ardente pensamento na cabeça, eu liguei meu laptop no dia seguinte, animada com tudo que eu iria aprender. Mas eu rapidamente fiquei frustrada, para não dizer enojada. Na internet inteira, tudo que eu achei foram livros, artigos e vídeos do YouTube feitos por caras que se intitulam mestres da sedução. Ou menininhas de 22 anos falando que eu tenho que agir como uma prostituta ou uma adolescente rebelde para fazer os homens felizes. E eu sabia que essa não podia ser a verdade. Eu sabia que conseguir o que eu queria não significava desistir de ser quem eu era. Então, eu parti em uma missão para encontrar a verdade. Os meses seguintes foram de pura emoção com cada nova coisa que eu aprendia. Para você ter uma ideia, eu me forcei a assistir pornô. E ao invés de ficar enojada e julgar tudo, eu me transformei numa cientista. Eu analisei o que as atrizes pornôs mais populares sussurravam com suas vozes roucas nos ouvidos dos homens. E após pegar vários padrões, finalmente descobri qual o combustível secreto do ego masculino. E olha o que aconteceu depois disso. Através de um fórum famoso na internet, eu conheci uma operadora aposentada de telesexo. Durante mais de 20 anos, ela fez com que muitos homens chegassem a níveis extremos de prazer, usando uma simples ferramenta que qualquer mulher pode usar: a voz. Eu sempre achei que o mais importante era saber o que dizer, mas depois da conversa que tive com ela, tudo fez muito sentido. É óbvio que o que você diz é importante, mas ainda mais importante do que isso é a forma como você diz. Aquela mulher me ensinou o poder da voz feminina, o tom exato que entra na mente de um homem e o que os homens estão realmente procurando emocionalmente quando eles pensam que estão procurando por sexo. Eu banquei a psicóloga e anotei tudo, tintim por tintim, enquanto ela explicava por que os homens ficam sexualmente impotentes com as mulheres que amam, enquanto parecem loucos na cama com mulheres vulgares. E como eu estava disposta a tudo, olha só o que eu fiz. Convidei vários amigos homens para um barzinho. Dei um jeito para que eles bebessem um pouquinho a mais do que eles deviam e perguntei tudo o que uma mulher gostaria de descobrir sobre os homens. E eles abriram o jogo e contaram absolutamente tudo. O que os homens queriam numa mulher, o que os deixava excitados, o que fazia com que eles broxassem e até qual era a mulher perfeita na cama. Quem diria? Eu imaginava completamente o contrário. Eu li muitos livros, sites e blogs sobre psicologia evolutiva para entender por que os homens se comportam da forma que se comportam. Entendi exatamente por que os homens gostam tanto de filmes de ação e dormem quando assistem os filmes que eu gosto. E então, com todas essas informações embaralhadas na minha cabeça, sentei na frente do computador e juntei tudo o que eu aprendi e descobri nessa longa pesquisa. E todo esse conhecimento foi organizado em 33 técnicas simples e poderosas que acordariam o animal que existe dentro do meu homem e matariam a fome dele comigo, bem onde ele tem que se saciar. Relendo o arquivo pronto, eu senti um calor passar pelo meu corpo todo. Minhas bochechas ficaram vermelhas de orgulho. Eu pensei, eu consegui. Que sensação incrível eu senti naquela hora. Eu consegui fazer o que nenhuma mulher jamais havia conseguido. Eu criei um manual de uso que qualquer mulher poderia usar para mexer com a parte do corpo que mais excita um homem. E não é o que você está pensando. Estou falando da mente e da imaginação dele. Mas nada disso serviria de nada se eu não botasse em prática. E foi isso que eu fiz. Algumas semanas depois, eu e o Fernando estávamos nos amassando de novo, rindo, se divertindo na cama. Ele nem me pediu para que eu falasse sacanagem no ouvido dele dessa vez. Eu acho que ele não queria se desapontar de novo. Mas, enfim, ele estava em cima de mim. Dentro de mim. E quando nossos rostos estavam a centímetros de distância, ele fechou os olhos. Nesse momento eu sabia que ele estava a quilômetros longe dali, tentando desesperadamente fazer com que a mente dele realizasse as fantasias que ele achava que eu nunca poderia saciar. Foi então que eu respirei fundo e, mesmo apavorada, como se estivesse prestes a pular de uma ponte, sussurrei no ouvido dele bem devagarzinho
o que eu chamo de a frase do espelho do prazer. Nas minhas pesquisas, eu descobri um pequeno truque que força um homem a sair de dentro da própria mente direto para o momento, fazendo com que todas as sensações prazerosas que ele busca sejam refletidas para dentro dele. Ele abriu os olhos, chocado, olhando para mim como se estivesse me vendo pela primeira vez. E nessa hora, eu tive a certeza de que ele estava ali comigo, totalmente presente, me vendo, me sentindo, ouvindo a minha voz. E eu vi aquele sorriso de novo. Mas dessa vez ele não estava assistindo o pornô. Ele estava só olhando para mim. Durante a próxima hora, eu tomei o controle das fantasias dele. Sussurrei palavras safadas no ouvido dele, acariciei o ego dele, o provoquei, fiz com que ele se sentisse poderoso e desejado, forte e masculino. E em troca, ele se abriu e me deu tudo. Ele fez o amor mais selvagem, maravilhoso e incrível que eu recebi em toda a minha vida. Me tocou com suas mãos firmes, sussurrou para mim, me perguntou sobre as minhas fantasias e as realizou. Me deu um prazer intenso tantas e tantas vezes que fez com que todas as células do meu corpo pegassem fogo, me deixando vermelha, exausta e feliz de um jeito que eu nunca pensei que iria me sentir. Eu aposto que você pode sentir agora o quão maravilhoso foi. Nós não conseguíamos parar de rir e gargalhar quando terminamos. Nós nos deliciamos com o momento, nos sentindo conectados, brincalhões, felizes, excitados e apaixonados. Ele olhou nos meus olhos e perguntou: de onde diabos veio isso? Eu só sorri. Ele se enrolou em mim, me deu um abraço apertado e nós dormimos e sonhamos profundamente, embolados nos cobertores, abraçadinhos, até o despertador tocar no dia seguinte. Depois que essa noite maravilhosa terminou, eu senti que tinha encontrado a chave que abre a mente de qualquer homem e faz com que ela desperte noites incríveis de prazer. Eu contei tudo para minha melhor amiga, Michele, durante o almoço. Ela ficou animada e até um pouco escandalizada, pois eu falei sobre tudo. Enquanto estávamos pagando a conta, ela perguntou super casualmente: então, Luísa, você aprendeu algo que eu possa usar com o Roberto? Ela falou enquanto ria, girando a aliança no dedo como um tique nervoso. Nesse momento eu percebi que eles não deviam estar muito bem. Eu não tinha certeza se deveria sair contando essas coisas assim tão cedo. Eu trabalhei por tanto tempo para descobrir essas técnicas. Será que isso era algo que eu realmente queria compartilhar? Mas a Michelle é minha melhor amiga, como eu poderia dizer não? À meia-noite, eu recebi uma mensagem dela, escrita toda em letras maiúsculas com um emoticon enorme falando: meu Deus, sua técnica de ereção condicionada é genial e realmente funciona. Ele não tem a menor ideia do que aconteceu com ele. Obrigada. Eu acho que a Michelle não sabia guardar segredo, ou então as pessoas simplesmente conseguiam ver o brilho nos olhos dela. Minha irmã, Débora, me ligou perguntando se eu tinha algum truque para ela testar. Você sabe, só por diversão. A Débora estava sempre solteira e sempre reclamava que os homens se afastavam depois de alguns encontros. Você sabe, eles davam desculpas dizendo que estavam trabalhando demais ou simplesmente ignoravam as mensagens dela. Ela disse que usou a técnica do hormônio da pegação, que eu criei com um cara enquanto estávamos sentados jantando. Ela chegou no trabalho no dia seguinte e encontrou um buquê de flores enorme e uma carta do carinha que ela saiu implorando para sair com ela de novo. E aí as coisas ficaram um pouco loucas. As meninas simplesmente não conseguiam guardar segredo, a informação se espalhou e eu alcancei uma estranha fama entre as mulheres da minha região. Amigas, familiares, mulheres de 22 anos a mulheres recém-divorciadas de 65 anos e até a minha mãe, a quem eu me recusei de falar sobre qualquer uma dessas coisas, começaram a usar as minhas técnicas e deliravam sobre o quão fácil e mágico era fazer de um homem um viciado em uma única mulher, desse jeito simples, se livrar de todas as distrações para que ele subitamente te veja como a única mulher do mundo para ele. De alguma forma, ao longo do tempo, o jeito que eu estava ensinando todas essas mulheres recebeu o nome de a linguagem do desejo. E meio que pegou, porque isso é o que é. A linguagem erótica e secreta para despertar o lado mais selvagem da mente masculina. E olha como eu sou, te contei tudo isso e nem me apresentei. Meu nome é Luísa Abreu. E não, eu não sou uma stripper, uma ninfomaníaca ou nada assim.
Se você me encontrar no supermercado, você vai ver uma mulher comum, com mais de 30 anos, ligeiramente acima do peso e mãe solteira. Mas não é o que o meu namorado Fernando vê. Quando ele olha para mim, ele vê uma amante que ele não poderia viver sem, como se ele estivesse completamente domado. Agora, eu estou prestes a destrancar essa porta para você, mas antes há algo que eu desesperadamente preciso que você entenda sobre amor, paixão, desejo e a mente dos homens. Porque isso não é só um poder, é uma responsabilidade. Uma vez que você aprende a provocar e atiçar um homem desse jeito secreto, você será capaz de dar a ele uma experiência sexual mais intensa, cheia de prazer e conectada só de estar sentado em um restaurante, agindo de uma forma completamente inocente, sem que ninguém ao lado de vocês perceba. Uma experiência muito maior do que a ex-namorada dele poderia dá-lo em um fim de semana inteiro de sexo. E o que eu vou te falar agora é importante. Ouça com atenção. Você será capaz de fazer tudo isso sem precisar agir ou se sentir como uma prostituta. Eu sei que isso parece quase sobrenatural, e eu mal posso esperar para que você saiba qual é a sensação de ser totalmente desejada. Mas isso não é mágica, é ciência, é química, porque as frases sacanas e maravilhosas que você está prestes a aprender foram psicologicamente criadas para fazer o mesmo efeito na mente masculina que uma droga viciante. Imagine que nós tirássemos uma foto do cérebro do homem que você quer, no momento em que você olha nos olhos dele, sorri e sussurra essas palavras muito especiais. Se você a comparasse com uma foto do cérebro de um viciado em heroína no momento em que ele injetasse, você seria capaz de ver alguma diferença? Não, não seria. Nos dois casos, você veria uma explosão de dopamina invadindo o cérebro dele. Se você não sabe o que é dopamina, é o elemento químico do prazer. Existem outras coisas que podem causar uma explosão de dopamina, como, por exemplo, um beijo apaixonado com alguém que você ama, trapacear na dieta, se entupir de chocolate, ganhar na loteria. E essa explosão de dopamina é o que motiva todos os homens, mulheres e animais desse planeta, porque sentir essa sensação maravilhosa vicia. E sem nem saber porquê, ele sempre voltará até você para conseguir a dose de dopamina dele, como um cachorrinho vai atrás de um osso. Então, você está pronta para saber como é a sensação de ser a única para ele? Você está pronta para que ele largue o telefone, pare de falar sobre o trabalho e esteja realmente presente com você? Você está pronta para ser a obsessão sexual dele? Se você ainda está lendo isso, significa que a resposta é sim, sim e sim. A linguagem do desejo é o resultado de 1 ano de pesquisa contínua, intensa, de testes e trabalhos. Trabalho pesado que eu fiz, para que você não precisasse fazer. Olha, quando eu decidi compartilhar essas técnicas com mulheres do mundo inteiro, eu coloquei para mim mesma uma meta tão alta quanto escalar o Monte Everest. E para alcançar essa meta, esse novo programa tinha que realizar 3 coisas. Primeiro, tinha que ser fácil, o mais perto possível de feito sob medida, para que você não precise se preocupar em inventar as palavras ou decorar um monte de coisa. E tinha que funcionar mesmo se você fosse tímida. Segundo, tinha que ser inspirador. E é por isso que essa linguagem te ensina a inspirar um homem a te dar o que você tanto quer e tanto precisa. Terceiro, tinha que ser transformador. Para que eu ficasse satisfeita, esse sistema tinha que ser muito mais do que uma lista de palavras safadas que você deve falar no ouvido dele. Só de se permitir participar desse programa, você irá transformar toda a sua atitude em relação aos homens e sexo e se abrir para um mundo novo de intimidade, conexão e prazer. E após meses e meses de trabalho testando essas coisas na minha própria vida, ensinando mulheres de 18 a 70 anos e ouvindo seus incríveis e apaixonados agradecimentos, aqui estamos, no topo do Everest. Aqui está uma pequena amostra dos segredos que você vai aprender e os resultados incríveis que você receberá quando você adquirir a linguagem do desejo hoje. A técnica de ereção condicionada. Use isso e você irá condicionar o seu homem a ficar injustificadamente excitado e vibrando de desejo por você toda vez que você sussurrar uma frase de sua escolha, aparentemente inocente, na orelha dele. Cansada do seu homem ficar assistindo pornô e te ignorando? Você conseguirá a frase destruidora de pornô, que o fará desligar o computador e sair correndo atrás de você para o quarto para te seduzir e perceber que a mulher mais maravilhosa do mundo está bem na frente dele.
A seguir, você descobrirá os segredos do hormônio da pegação. Essa frase vai te permitir desencadear uma onda massiva da poção mágica do amor na cabeça dele, para que ele trema de desejo, te veja como a mulher da vida dele e faça de tudo para te manter segura. Sempre se perguntou o que realmente deixa o seu homem excitado? A técnica de telepatia erótica te permite entrar na mente dele, passar por todas as suas defesas e descobrir suas fantasias mais profundas e passionais. Fantasias que nem ele mesmo sabe que tem. Aviso: usar essa técnica é como ter o verdadeiro núcleo de um homem projetado numa tela de 10 metros de altura só para você ver. Só use essa técnica se você quiser conhecer um homem num nível verdadeiramente profundo. Quiz rápido. Qual é a palavra que todo homem quer desesperadamente ouvir sua mulher falar, mas que quase nenhuma mulher fala? A singularidade sexual é uma palavra poderosa que prende a atenção masculina em você e faz com que ele se sinta mais desejado e apreciado do que qualquer outra mulher já o fez se sentir antes. Em seguida, você receberá o intensificador da provocação. Como aumentar a temperatura lentamente com um homem, para que ele não veja a hora de te agarrar em um momento de excitação incontrolável, quase incapaz de esconder o sorriso dele. Importante: você também vai aprender o segredo para plantar uma semente de desejo na mente de um homem. Essa controversa técnica permite que você diga a um homem exatamente o que você quer na cama, fazendo com que todas as suas fantasias sexuais sejam atendidas, sem nenhum medo de se sentir embaraçada. De fato, você vai descobrir que usar essa técnica cria uma onda de intimidade entre você e seu homem, fazendo com que os desejos dele e os seus se tornem os mesmos. Você vai ficar tão animada quando usar essa? Eu a chamo de técnica do espelho do prazer. Esse método é tão simples de usar, mas tão poderoso. Ele permite criar um ciclo de experiência de desejo entre você e seu homem, onde quanto mais excitada você está, mais excitado ele fica. Quanto mais excitado ele está, mais excitada você fica, até que os dois estejam sofrendo de desespero mútuo. A temperatura aumenta como um vulcão, até que ele fique finalmente forçado a te ter nos braços dele. Você já esteve com um cara que perdeu o interesse no sexo? Ou pelo menos no sexo com você? Você não acredita no que vai acontecer quando eu te der o que eu chamo de Viagra verbal. Esse simples método age como um repentino tiro de adrenalina no interesse sexual dele, fazendo com que todo o seu corpo trema, enquanto deseja entrar em você como se fosse a primeira vez. Ele não saberá de onde veio esse impulso. A única coisa que ele vai saber é que você é a única que pode fazer com que ele se sinta bem daqui para frente. Isso parece loucura, mas agora você vai aprender o que eu chamo de técnica do sapo fervido. Se você é tímida e está com medo de falar sacanagem com um novo cara, você vai amar isso. Eu vou te mostrar exatamente como fazer com que as coisas esquentem entre vocês de forma lenta, de forma que ele sinta cada célula do seu corpo tremer com a eletricidade erótica e desejo por você, apenas por você. Isso funciona até mesmo se vocês estão naquela fase de tédio na cama e você terá ele te olhando como a maior fantasia sexual da vida dele, sem achar que você é uma vagabunda. Esse próximo não é para os de coração fraco. Ele se chama o intensificador oral e é uma frase para usar quando você faz sexo oral com um homem, fazendo com que ele se sinta adorado, amado, cuidado e disposto a enfrentar dragões para te manter na vida dele. A seguir, eu lhe apresentarei a técnica do filme de ação erótico. Eu lhe mostrarei como usar mensagens de texto para criar um filme emocional vívido na cabeça dele, onde ele é o herói e você é a mulher pela qual ele faria qualquer coisa. De momento em momento, de cena em cena, você irá usar a vulnerabilidade feminina para inspirá-lo, motivá-lo a fazer com que ele se sinta como o homem que ele sempre quis ser. Efeitos colaterais. Use esse método num homem e não fique surpresa se ele começar a levantar mais cedo, sorrir mais, fizer mais por você na casa, te levar em encontros maravilhosos ou mesmo te tratar como uma rainha. E naquelas vezes em que você simplesmente não pode transar? Eu sei que eu mesma já tive vezes em que não pude dar prazer a um homem porque meu corpo estava me traindo ou porque simplesmente não tínhamos tempo. E então eu podia sentir a frustração dele porque ele estava com muito tesão e eu não estava afim. Foi por isso que eu criei o conceito do amassa, mas não encosta.
Faça isso e ambos se sentirão como se tivessem tido uma noite de sexo profundo, conectado e avassalador, sem tirar uma única peça de roupa e sem se tocar nenhuma vez. Você se lembra de quando era adolescente e só beijar fazia com que você se sentisse como se estivesse pegando fogo? Eu sei que você quer se sentir desse jeito de novo. Ao usar o meu método do cinto de castidade invisível, você irá aumentar a intensidade erótica ao tirar o sexo da jogada. Ele pode reclamar um pouco no começo, mas então ele vai dar uma mordidinha leve no seu pescoço, beijar seus lábios como sorvete, te segurar nos braços, subir pelas paredes e te dizer exatamente o quanto de excitação você causa nele. Depois, iremos para níveis novos de excitação profunda, com o gemido da Madonna. Isso não tem nada a ver com a cantora, mas tudo a ver com você conhecer de verdade a versão mais erótica de si mesma. Com um simples exercício, você aprenderá a relaxar completamente sua sexualidade e a se abrir para novos níveis de prazer. A primeira vez que você ouvir esse novo gemido sair da sua própria boca, você ficará chocada. A primeira vez que ele ouvir, ele pode acabar rugindo, ele pode começar a chorar. Ele pode sussurrar um obrigado surpreso na sua orelha, por fazer ele se sentir como é ser um verdadeiro homem. E isso não é nem metade do que eu te ofereço nesse programa sagrado e poderoso. Eu nem tenho tempo de lhe falar sobre o maximizador monogâmico masculino, que faz com que ele implore para ser seu e somente seu para sempre. Uma simples frase erótica que faz com que um homem queira de verdade esvaziar, se é que você me entende. O motor do romance, que ativa o impulso romântico profundo e às vezes escondido do fundo da mente dele. Ou o método do amigo à fantasia. Aviso: use esse somente se você estiver cansada de ser amiga de um homem e quiser que ele te seduza. Uma vez que você disser isso, não há como voltar atrás. E muito mais. Ok, você está sentindo isso? Seu coração batendo, sua boca seca, o desejo incrível de saber mais, de ser capaz de fazer isso, de ter esse poder? De fazer com que aquele homem especial precise de você e somente você, desse jeito? Quanto vale ter tudo isso na ponta dos seus dedos? Quanto vale ser a fantasia definitiva dele? Qual o valor de ser a amante da imaginação dele? Qual é o valor de saber que você pode resolver praticamente qualquer problema que surgir no seu relacionamento apenas dizendo algumas palavras mágicas? Eu não quero te deixar para baixo, mas eu vejo tantas mulheres todos os dias sofrendo por não conseguir entender seus homens. Elas arrastam os namorados ou maridos para a terapia de casal, que custa milhares de reais, e não fazem absolutamente nada para lhes dar a atenção, conexão e prazer que eles merecem. Ou então mulheres que reclamam por estarem sozinhas, que gastam tanto dinheiro com sites de relacionamentos e roupas chiques, mas que simplesmente não entendem a psicologia da atração e necessidade masculina. Então pense sobre isso por alguns segundos. Mantenha isso na sua cabeça. Qual você acha que seria o valor justo da linguagem do desejo? Se você for completamente honesta, você diria que R$ 997 ou mais seria totalmente justo para mudar a sua vida com os homens para sempre. Caramba, eu aposto que você acharia isso barato em comparação com nunca mais passar por qualquer ansiedade com os homens novamente. Mas eu sou uma mãe solteira de 2 crianças lindas, famintas e caras. Eu sei que mesmo quando você quer muito algo, que é uma pechincha total, como mulher, às vezes você simplesmente não pode se dar o que precisa. E é por isso que eu vou fazer algo meio arriscado agora. Sem riscos para você, mas um grande risco para mim. Veja, a minha missão nessa vida é dar poder a mulheres normais como eu e você. E se eu precisar até ter prejuízo para cumprir essa missão, eu vou fazer. Se você se identifica com a minha história, então eu tenho a sensação de que nós temos muita coisa em comum. Eu sinto como se fôssemos irmãs. Então, porque você me deu um pouco do seu tempo precioso, você não irá pagar R$ 997. Para você, eu estou colocando o preço da linguagem do desejo por apenas R$ 497. E se você agir agora, eu te darei um desconto absurdo de mais de 60%. Então, por esse baixíssimo preço que você está vendo abaixo do vídeo agora, você receberá o programa completo. Basta clicar no botão e realizar a sua inscrição. Mas você tem que agir agora mesmo.
Tudo o que você precisa fazer para tirar vantagem desse acordo incrível é clicar nesse botão que apareceu abaixo do vídeo agora e realizar sua inscrição na próxima página. Assim que fizer isso, você receberá seu login e senha no seu e-mail para entrar no programa. A compra é 100% segura, pois a Linguagem do Desejo está no Hotmart, a maior plataforma de cursos online do Brasil. Eu sei como é fazer continhas e pensar depois sobre isso, mas todas as meninas estão dizendo que eu simplesmente não posso vender um sistema tão robusto e poderoso por um preço tão baixo. Então, com certeza, eu vou eliminar o desconto em breve, pois nós duas sabemos que eu estou te dando coisas demais por esse preço. Se você ainda está vendo essa página, significa que eu ainda não cancelei o desconto. Mas, se você voltar daqui a algumas horas ou amanhã e não puder mais conseguir o desconto, por favor, não escreva para mim implorando. Se você deixar isso passar agora, simplesmente não existe nada que eu possa fazer por você. E só para eliminar quaisquer outras desculpas que você possa ter para não dar isso a você mesma, eu vou apoiar tudo o que eu acabei de dizer com uma garantia surpreendente. Vai funcionar assim. Simplesmente se inscreva no programa Linguagem do Desejo agora. Use o material, é fácil de usar e sob medida para você. Veja por si mesma o quão divertido o amor e o sexo podem ser quando você sabe esse código secreto. Se você não acha que o programa vale pelo menos o dobro do que você está pagando hoje, basta entrar em contato com a minha equipe de atendimento em até 30 dias. E você receberá todos os centavos de volta o mais rápido que conseguirmos. Por que eu estou sendo tão generosa? Porque eu quero isso para você. Eu quero que você experimente esse prazer e poder incríveis. E se eu tiver que colocar a minha cara à tapa para te ajudar, eu com todo o prazer farei exatamente isso. Tudo o que você precisa fazer para tirar vantagem desse acordo incrível é clicar nesse botão que apareceu abaixo do vídeo agora e realizar sua inscrição na próxima página. Assim que fizer isso, você receberá seu login e senha no seu e-mail para entrar no programa. Ok, se você ainda não está convencida, deixe-me fazer mais uma coisa para te tirar de cima do muro. Eu quero que isso seja fácil para você. Eu quero que você sinta em todo o seu corpo que você está conseguindo algo incrível, que você possa ficar orgulhosa de si mesma. É por isso que eu tenho 3 presentes muito especiais para você, só por dizer sim à Linguagem do Desejo hoje. Primeiro, eu te darei o meu treinamento. Sedução Silenciosa. Se a Linguagem do Desejo é sobre como usar palavras para se infiltrar na mente de um homem, Sedução Silenciosa é sobre como criar um desejo absoluto nele sem dizer uma única palavra. Nesse treinamento especial, eu irei te ensinar como usar a linguagem corporal, uma piscadela, um sorriso, um inclinar de cabeça, para causar um curto-circuito no sistema nervoso sexual dele e deixá-lo completamente louco. Seu segundo presente se chama Confiança Avassaladora. Confiança Avassaladora é uma entrevista profunda entre Michael Fiore e Michael Griswold, 2 especialistas em comportamento humano, te ensinando como ter uma confiança avassaladora com os homens e como usar a vulnerabilidade feminina para ter qualquer homem que você quiser na palma da sua mão. Seu terceiro presente é algo um pouco mais chocante. Na verdade, eu não posso dar isso para todas, mas se você agir agora, você terá. O Guia da Boa Moça para Mensagens de Texto Sacanas. Minha coleção pessoal de mensagens de texto safadas prontas para você. Toda mulher já se encontrou encarando o celular e pensando no que dizer para um homem quando ela quer ser um pouco safada. É por isso que eu estou te dando mais de 200 mensagens testadas, provadas e deliciosamente safadas para usar com seu homem. Então vamos somar tudo isso só para que você possa ver por si mesma o acordo maravilhoso que você está fazendo. Com seu desconto especial, você irá ganhar o programa Linguagem do Desejo completo por menos da metade do valor real. Nós já concordamos que a Linguagem do Desejo vale pelo menos R$ 997. Então, por si só, esse já é um ótimo acordo. Mas então você também irá ganhar a Sedução Silenciosa, a Confiança Avassaladora e o Guia da Boa Moça para Mensagens de Texto Sacanas. E cada um desses programas separados deveria ser vendido por pelo menos R$ 197. Se você estivesse fechando a conta numa loja, tudo isso ultrapassaria os R$ 1.500. Mas usando o seu desconto especial, você irá ganhar tudo por muito menos da metade do valor. Eu não sei você, mas se eu estivesse numa loja e recebesse coisas no valor de R$ 1.500 por esse valor tão baixo,
Eu me sentiria como se tivesse acabado de ganhar na loteria. Tudo o que você precisa fazer para tirar vantagem desse acordo incrível é clicar nesse botão que apareceu abaixo do vídeo agora e realizar sua inscrição na próxima página. Assim que fizer isso, você receberá seu login e senha no seu e-mail para entrar no programa. Você pode acessar a linguagem do desejo através do seu celular, tablet ou computador. Como o programa é online, você acessa onde quiser, a qualquer hora que quiser. Clique no botão abaixo agora. Aproveite seu desconto para se inscrever e faça o programa. Use essas técnicas testadas e aprovadas. Saiba como é a sensação de ter um homem que quer você, e só você, com toda a sua mente, corpo e alma. Experimente o tanto de diversão que você pode ter com um homem e sinta todo o estresse sumir do seu corpo para sempre. Sinta a confiança sexy preencher todas as células do seu corpo. Você ficará maravilhada com a mudança que irá acontecer na sua vida depois que aprender isso. Como todos os homens olham diferente para você, como homens que nunca te levaram a sério se veem ignorando outras mulheres e pensando só em você. Se você é como a maioria das mulheres, você terá dificuldades para esconder aquele sorrisinho bobo na sua cara, ou de tirar aquele brilho alegre dos olhos. Mas para isso você precisa agir. Você está em uma encruzilhada agora. E você só tem realmente duas opções bem diferentes, que te levam a duas vidas bem diferentes. Opção 1 é sair dessa página sem se inscrever no programa. Eu acho que você já sabe o que vai acontecer se você fizer isso. Aquele sentimento pesado no coração, aquela sensação de que você cometeu um erro, que não aproveitou uma oportunidade que você quis muito, aquele abismo entre você e os homens se abrindo cada vez mais. Você não quer isso. É por isso que você deveria seriamente considerar e tomar a opção 2. Simplesmente diga sim agora. Clique no botão e se inscreva no programa Linguagem do Desejo. Receba tudo o que eu falei aqui. Aprenda como se conectar com o homem de um jeito que ele simplesmente nunca se conectou antes, só dizendo algumas palavras. Com a minha garantia de 30 dias, você não está arriscando nada. E com esse desconto especial, você está pagando muito menos da metade do valor total. Eu vou te deixar com uma última lição. Você sabe o que os homens acham irresistivelmente atraente em uma mulher? Determinação. A habilidade de ver algo que você quer, e você pode sentir que quer muito isso, e ir atrás com todas as forças. Se você sente como se existisse um abismo entre você e os homens, e não está conseguindo suprir as suas necessidades físicas e emocionais, só tome uma decisão pequena e fácil agora. Eu destranquei a porta. Tudo o que você precisa fazer é atravessá-la. Eu espero que você saiba que eu embaralhei tanto as cartas a seu favor que não tem como você perder. Na verdade, existe um jeito de você perder, e é virando as costas para essa oportunidade maravilhosa. Mas você já sofreu por tempo suficiente. Agora é hora de deixar a verdadeira paixão entrar na sua vida. Clique no botão abaixo agora. Eu pessoalmente prometo que você ficará feliz se clicar. Novamente, eu sou Luísa Abreu e mal posso esperar para ouvir sobre o seu sucesso. Nos vemos dentro do programa. Desejo felicidades.